Começou. Sem problema. Já foi. Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Então, vamos hoje estudar controle de funcionalidade. Todo mundo tranquilo aí? Vou colocar do lado de cá. Nós vamos analisar primeiro o conceito de controle de funcionalidade. A gente vai dividir o tópico de controle em conceito, os pressupostos, ou seja, quais são os requisitos para a gente poder falar em controle de funcionalidade. Depois nós vamos falar dos tipos de inconstitucionalidade, ok? E depois nós vamos falar dos tipos de controle. E no final nós vamos fazer um histórico de todos os institutos de controle de funcionalidade que surgiram no Brasil, todos que vigoram até hoje, todos que valem até hoje. Então vamos para o conceito. A gente pode dizer que controle de funcionalidade é a aferição, ou seja, uma medida, o controle, aferir é medir, controlar, é a aferição da compatibilidade vertical, porque pressupõe em geral uma hierarquia, okay? A gente vai ver um caso em que há controle sem haver hierarquia. Mas, em geral, a gente usa esse conceito. É a aferição da compatibilidade vertical entre as normas infraconstitucionais e as normas constitucionais. Então, o controle de constitucionalidade procura verificar se há uma compatibilidade vertical, uma compatibilidade hierárquica entre as normas infraconstitucionais e as normas constitucionais. O que entraria aqui um pouquinho como exceção seria a questão das emendas constitucionais. As emendas constitucionais, elas também passam por controle de constitucionalidade, embora elas sejam normas constitucionais. Ok? Então, vamos colocar aqui outra possibilidade. Então, no caso das emendas constitucionais, a gente vai verificar se a atuação do poder constituinte derivado seguiu os limites estabelecidos pelo poder constituinte originário. Então, as emendas também sofrem controle de constitucionalidade, mas não por uma questão vertical hierárquica, mas por uma questão de compatibilidade entre as atuações dos poderes constituinte derivado e originário. O problema aqui é o seguinte: o derivado ele cria normas constitucionais, só que como o nome mesmo diz, ele é derivado, então ele tem que respeitar limites, ele tem que atuar conforme o direito. O originário estabelece esses limites, ele fixa quais são os limites que o derivado tem que seguir. Um dos limites importantes que a gente tem que lembrar aqui são as famosas cláusulas pétreas, ok? Mas há outros limites, que são os limites formais, os limites circunstanciais, beleza? Então, tem que seguir aquelas limitações estabelecidas. Então, sempre que a gente for falar em controle de funcionalidade, sempre, vocês devem esquematizar na cabeça o seguinte: existe um objeto e existe, de outro lado, um parâmetro. Se você conseguir colocar numa coluna o objeto e na outra coluna o parâmetro, já reduz a margem de erro muito. O que é tipicamente objeto de controle de funcionalidade? Tipicamente estariam as leis
leis e atos normativos do poder público. No conceito de atos normativos, entraria também as emendas constitucionais. Ok? O que estaria como parâmetro para controle de constitucionalidade? As normas constitucionais, a Constituição. Então, de um lado, eu tenho como objeto as leis e atos normativos editados pelo poder público, e de outro lado, nós temos a Constituição como parâmetro. A norma parâmetro é a norma de espelho, é a norma de medida, é a norma de paradigma, ou seja, é a norma que vai ser usada para verificar a compatibilidade. Então, ela é como se fosse a nossa norma padrão. Um produto que se difere do padrão é inconstitucional, seria essa a lógica. Então, o objeto, tipicamente, as leis, okay? Atos normativos aqui também podem entrar decretos, podem entrar resoluções, podem entrar, que mais? Portarias, muito raro, mas pode, tá? Mas entram também as emendas constitucionais. E do outro lado, a Constituição. Claro que a gente também vai ter no Brasil um controle de funcionalidade estadual, mas não vai mudar muita coisa. Nós vamos ter de um lado leis ou atos normativos estaduais e de outro a Constituição estadual. Então, sempre a gente tem um objeto e um parâmetro. Beleza? Vamos colocar aqui como é que ficaria no caso das emendas constitucionais. No caso das emendas constitucionais, elas são objeto. Objeto. O que seria o parâmetro no caso das emendas constitucionais? O parâmetro seriam os limites do artigo 60. Sejam eles limites formais, procedimentais ou limites materiais, como no caso das cláusulas pétreas. As emendas constitucionais podem ser objeto. As emendas normalmente vão ser parâmetro. Quando as leis contrariarem uma emenda, as leis serão inconstitucionais. Ok? Inconstitucionais. Então, aqui está o conceito de controle de constitucionalidade. Nós vamos passar para a gente falar aqui dos pressupostos de controle de constitucionalidade. Saúde. Pressupostos ou requisitos seriam condições sem as quais não há controle de constitucionalidade. Condições sem as quais não há controle de constitucionalidade. O que é necessário para a gente poder falar em controle de constitucionalidade? Primeiro pressuposto, primeiro requisito é a chamada supremacia da Constituição. Sem dúvida nenhuma, a Constituição sempre tem supremacia material, porque a matéria que ela cuida é a organização do Estado, os direitos fundamentais, a organização dos poderes, isso que dá a supremacia material. Mas é importante aqui que a Constituição tenha supremacia material e supremacia formal. Formal no sentido de que ela é hierarquicamente superior às demais leis. A supremacia formal decorre da rigidez da Constituição. A supremacia formal decorre da rigidez. Se a Constituição é rígida, ela tem supremacia formal. Ela está no ápice da pirâmide normativa. Então eu só tenho controle de constitucionalidade se eu tiver Constituição rígida, ou pelo menos com uma parte rígida. Lembram que Constituição flexível não tem controle de constitucionalidade. Não tem como eu fazer controle se a Constituição for flexível. Então esse é o primeiro pressuposto, o pressuposto básico. Obviamente, para a Constituição ser rígida, ela tem que ser o quê, gente? Ela tem que ser uma Constituição escrita. Não tem como eu falar em controle de constitucionalidade nas constituições costumeiras ou consuetudinárias. Beleza? Segundo pressuposto para poder se falar em controle de constitucionalidade, a chamada existência da jurisdição constitucional. Jurisdição constitucional são meios criados pela própria Constituição, meios, instrumentos, órgãos, ações. Eles são criados pela própria Constituição e que são utilizados para se fazer o controle, que tem competência para fazer o controle. Normalmente a própria Constituição cria instrumentos de defesa.
instrumentos de salvaguarda da sua supremacia. Esses instrumentos estão previstos na própria Constituição, às vezes detalhado nas leis, mas sempre tem base constitucional a chamada jurisdição. A jurisdição significa órgãos com competência. Exemplo de órgão com competência para fazer controle no Brasil: o STF, as Cortes Constitucionais, o modelo de jurisdição concentrada. Exemplo de instrumentos ou meios para se fazer controle: a ADI, a ADC, a ADPF, okay? Os instrumentos de controle difuso. A própria Constituição estatui uma forma também de se fazer controle difuso. Então, para a gente ter controle de constitucionalidade, a gente precisaria disso: a supremacia da Constituição, que é chamada jurisdição constitucional. Tranquilo? Então, beleza, até aí bem facinho. São só os inícios aqui para a gente poder falar em controle. Um outro ponto que a gente vai trabalhar aqui são os tipos de inconstitucionalidade. Tipos de inconstitucionalidade. A gente vai falar mais ou menos, pessoal, sem exagero, uns 10 tipos de inconstitucionalidade. Alguns não admitidos pela nossa jurisdição constitucional, principalmente pela jurisprudência do Supremo. Alguns tipos de inconstitucionalidade o Supremo Tribunal Federal não aceita. A gente vai falar dos tipos de constitucionalidade e eu vou colocar aqui algumas classificações para vocês. Tem só um pouquinho. A primeira classificação que a gente vai fazer é quanto à causa. Quanto à causa, as inconstitucionalidades elas podem ser por ação ou por omissão. Essa classificação aqui é moleza, né? Por ação também é chamada de inconstitucionalidade comissiva. E por omissão é também chamada de omissiva. Beleza? Quando é que surge uma inconstitucionalidade por ação? Quando existe a edição de um ato, ou pelo menos o seu início, quando a ação do poder público e essa ação vem a ferir, ainda que preventivamente se faça o controle, como a gente vai ver, mas essa ação é tendente ou fere a Constituição. Então, normalmente diz respeito à produção de um ato. A produção de um ato. Ato aqui envolve inclusive as leis, tá? Pelo poder público. Nunca se faz controle de constitucionalidade dos atos particulares. Não me interessa se o meu vizinho editou um ato X, Y, Z, isso não vai fazer importância no controle de constitucionalidade. Então, o poder público edita um ato, ou está na fase da edição, eu posso fazer inconstitucionalidade, ou posso fazer controle de constitucionalidade quanto a essa ação. Ok? Isso sempre existiu, desde a teoria de controle de constitucionalidade que a gente vai analisar desde 1803, mas o que vem sendo mais recente, mais estudado pela teoria constitucional hoje é a inconstitucionalidade por omissão. Essa surge basicamente a partir do século XX, e procura defender não só a Constituição contra os ataques, mas também contra as omissões que a tornam inefetiva. Então, quando o poder público não produz a não produção de ato requerido pela Constituição. Reparem nessa expressão, tá? É necessário que a Constituição requeira um ato para que haja inconstitucionalidade por omissão pela Constituição. No Brasil, essa inconstitucionalidade é nova, basicamente a partir da Constituição de 88, que a gente passa a fazer controle por omissão. E nós tivemos algumas pequenas evoluções sobre esse tema. A Constituição de 88 criou a ADO, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ou ação de inconstitucionalidade por omissão, criou o mandado de injunção, que também visa controlar as omissões.
A gente sabe que para o mandado de junção houve uma mutação constitucional recente, que antes ele não produzia aquilo que se esperava dele, não gerava efeitos concretos, hoje em dia gera efeitos concretos. Mas a questão aqui é o seguinte: verificou-se na Constituição passada que muito do que a Constituição pedia para ser regulamentado, pedia para ser produzido, não era feito pelo poder público. E quando não se fazia, a Constituição também perdia em normatividade, ela perdia em efetividade. Então, aqui a gente vai controlar aquilo que o Manuel Gonçalves Ferreira Filho chamou de síndrome da inefetividade das normas constitucionais, que tem a ver também com aquele assunto muito importante, que é a classificação das normas constitucionais quanto à eficácia, aquelas normas de eficácia limitada, as normas programáticas. Então, quando a Constituição requer uma ação do poder público e esse não faz ação, nós temos inconstitucionalidade por omissão. Uma discussão recente na jurisprudência do Supremo, que também sofreu uma pequena mutação constitucional, é o seguinte: quanto à extensão da inconstitucionalidade, nós podemos classificar as inconstitucionalidades em inconstitucionalidades totais, ou total, e inconstitucionalidade parcial. E aí, como eu estava dizendo para vocês, uma discussão que surgiu mais recente na jurisprudência do Supremo é o seguinte: podemos ter inconstitucionalidade por omissão parcial? Inconstitucionalidade por omissão pode ser parcial? A inconstitucionalidade por ação não há dúvida. O poder público faz um ato, o ato todo fere a Constituição, não se aproveita nada. Inconstitucionalidade total. O poder público edita um ato e só o artigo 3º, ou só o artigo 5º, ou só o parágrafo tal fere a Constituição. Inconstitucionalidade parcial. O poder público não faz um ato requerido pela Constituição. Inconstitucionalidade por omissão, total ou parcial? Tipicamente, total. Total. Mas é possível que a edição de um ato atenda em parte o que foi requerido pela Constituição, mas não atenda a outra parte? É possível isso? Eu tapo uma parte do buraco, mas ainda deixo uma parte desse buraco aberto. É possível isso? É. Antigamente, a doutrina se dividia em duas hipóteses. Uma aceitava a inconstitucionalidade formal, a inconstitucionalidade por omissão, parcial, e outra não aceitava, dizendo o seguinte: se foi editado um ato e esse ato só cobre parte, o que eu tenho é uma inconstitucionalidade por ação parcial. Porque fez-se um ato, esse ato não cobriu tudo que a Constituição requeria, mas fez-se um ato, então inconstitucionalidade por ação. O Supremo chegou a adotar essa tese há uns 10 anos atrás, mais ou menos, mas recentemente o Supremo mudou sua jurisprudência e hoje ele aceita a inconstitucionalidade por omissão parcial. A inconstitucionalidade por omissão parcial hoje é possível. Vou colocar aqui, ó. Pode ser total ou parcial. Inclusive, a teoria da inconstitucionalidade parcial foi parar na lei da ADO. A lei da ADO é uma lei que modificou a lei da DIN. Vocês têm aí a lei? Vamos pegar a lei 9868. Lei 9868 de 99. Abram aí que a gente vai usar muito durante esse nosso pequeno módulo de controle de constitucionalidade. 9868. 9868 de 99. Essa lei é a lei da ADIM, da ADC também. E hoje em dia também é a lei da ADO. Acharam? Se o vadimécum de vocês, se a lei de vocês estiver atualizada, ela vai ter um capítulo da inconstitucionalidade por omissão, a partir do artigo 12A até o artigo 12E. Vê se vocês acham aí. Artigo 12A até o artigo 12E vai falar da inconstitucionalidade por omissão. Alguém pode começar a fazer a leitura aí, só para a gente ver que ela previu a hipótese de inconstitucionalidade parcial? Pode propor ação direta de constitucionalidade por omissão, legitimada pela postura da ação direta de constitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade.
Beleza, os legitimados são os mesmos da DIN e da DC, né? Ele coloca assim, ó, a petição inicial indicará, artigo 12b, a petição inicial indicará, inciso 1, a omissão inconstitucional total ou parcial. Vou colocar aqui, ó, artigo 12b, inciso 1 da lei 9868. Então hoje é possível você indicar a omissão parcial. O Supremo aderiu a essa tese de que é possível uma lei vir e tapar apenas parte daquilo que foi requerido pela Constituição. Beleza? Um outro peguinha sobre a questão da inconstitucionalidade parcial é a seguinte: a inconstitucionalidade parcial, ela pode atingir um artigo? Ela pode atingir um dispositivo da lei? Por dispositivo, leia-se artigo, parágrafo, inciso ou a linha. Pode? Pode sim ou não? Sim, isso é moleza, né? Inconstitucionalidade parcial de um artigo, de um parágrafo, de um inciso, de uma linha. Beleza. Pode a inconstitucionalidade parcial atingir parte de um dispositivo? Tipo, atingir uma palavra? Ou atingir um sinal de pontuação? É possível declarar a inconstitucionalidade de uma palavra, de uma pequena expressão do texto normativo? Esse peguinha cai muito em prova, porque... Por que é peguinha, primeiramente? Porque isso já existe em algum lugar da Constituição e já está interiorizado na tua cabeça. Quando a gente estuda a questão do veto. Quando o presidente vai vetar um projeto de lei, o artigo 66 da Constituição, artigo 66, parágrafo 1º do artigo 66, ele vai dizer que o veto pode ser total ou parcial. Aí quando ele vai falar do veto parcial, se não me engano, o parágrafo 2º do artigo 66 da Constituição, vai dizer assim: o veto parcial somente abrangerá o texto integral de artigo, parágrafo, inciso ou linha. Isso fica na nossa cabeça porque a gente é obrigado a aprender isso, e isso cai bastante em prova. Realmente o veto não pode atingir parte do dispositivo, uma palavra, uma expressão ou um sinal de pontuação. Mas não há nenhuma vedação de inconstitucionalidade parcial para palavras ou sinais de pontuação. Inclusive, provavelmente vocês estudaram, e só não estão lembrados, quando vocês estudaram o Estatuto da OAB, tem algumas disposições do Estatuto da OAB que tem inconstitucionalidade na palavra. Uma das expressões falava lá que o advogado era livre para suas palavras, né, durante a defesa do acusado, e não constituindo crime aquelas palavras que pudessem ser ofensivas à parte, ou ao advogado à parte, ou ao juiz ou ao membro do Ministério Público. E aí o Supremo Tribunal Federal declarou que era inconstitucional a expressão ao juiz, porque teria que haver esse respeito do advogado perante o magistrado que preside ali o julgamento. Outra situação também que tem de inconstitucionalidade parcial de dispositivos, várias vezes o Supremo retira palavras com inconstitucionalidade da lei. Então isso aqui, cuidado, que cai bastante em prova, ok? Não confundir com o veto parcial. O veto parcial não pode atingir parte do dispositivo, ok? Então a inconstitucionalidade parcial, ela pode atingir só uma parte do dispositivo. E outra questão extremamente importante é: eu posso fazer a declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto? Sem redução de texto significa eu não vou atingir nem artigo, nem parágrafo, nem inciso, nem a linha, nem palavra, nem sinal de pontuação. É possível declarar inconstitucionalidade parcial sem redução de texto? Sim ou não? Aqueles assim que já são mais perto. Ah, professor, você colocou aí no quadro, então é porque sim, né? É verdadeiro, sim, é possível. Inclusive, é uma técnica de decisão de controle de constitucionalidade admitida pela lei 9868. Vocês ainda estão com a lei aí aberta? Vai no artigo, se não me engano, 27 da lei 9868.
Esse é o artigo 27, fala assim, declarada a inconstitucionalidade, é isso? Então vai, alguém faz a leitura aí. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, tendo em vista as razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, na maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tem eficácia a partir de seu trânsito julgado ou de outro momento que tenha sido fixado. Desculpa, eu errei, artigo 26. É o artigo anterior. Esse artigo 27 a gente vai estudar muito, que é a modulação dos efeitos temporais. O artigo 26 a gente vai falar de técnicas de decisão. Vamos lá no artigo 26? O artigo 26 diz assim, pode deixar. Ele diz assim, ó, a decisão que declara a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, opa, também não é essa não. Perdão. Deixa eu achar o artigo aqui que fala disso, porque está difícil. Isso, 28, parágrafo único. Obrigado. Parágrafo único do 28 diz assim: a declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição, e a declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto. Sem redução de texto. Declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto. É uma técnica de decisão de controle de constitucionalidade, onde eu posso atacar apenas o âmbito normativo. Eu tiro efeitos da norma, mas sem mexer no texto. Só tem cabimento fazer a técnica de interpretação sem redução de texto quando eu não fuja do sentido originalmente estabelecido pelo legislador. O sentido estabelecido pelo legislador pode ter duas ou mais formas de ser interpretado. O Supremo Tribunal Federal declara a inconstitucionalidade de uma forma interpretativa. Então ele tira âmbito normativo sem mexer no texto. Ok? Também pode ser usada a técnica de interpretação conforme a Constituição. Só que a interpretação conforme a Constituição, tecnicamente, não é uma declaração de inconstitucionalidade. Então essa eu não vou mexer com ela por enquanto, tá? Mas ela também vai tirar âmbito normativo. Também vai atacar o âmbito normativo. Ou seja, eu vou tirar a eficácia da norma sem mexer no texto. Por isso é que é importante a gente diferenciar texto de norma. O texto diz uma coisa, o que se entende, o que se interpreta do texto é outra coisa. Então, na interpretação, conforme a Constituição, ou na declaração de constitucionalidade sem redução de texto, eu mexo na norma sem mexer no texto. Ok? Eu mexo na norma sem mexer no texto. Beleza, vamos passar aqui para outro tipo de inconstitucionalidade. A gente vai voltar a falar de técnicas de decisão, fiquem tranquilos. Mas é importante saber que é possível a declaração de inconstitucionalidade parcial sem mexer no texto. Outra inconstitucionalidade que a gente estuda e que tem cabimento perfeito no Brasil é a inconstitucionalidade quanto à causa. Quanto à causa, nós podemos ter a inconstitucionalidade letra A, formal, ou a inconstitucionalidade material. Inconstitucionalidade formal e inconstitucionalidade material. Qual é a diferença? No fundo, pessoal, tudo é inconstitucionalidade torna a norma nula, sem efeitos, inválida. Só que tem diferença na inconstitucionalidade. A inconstitucionalidade formal diz respeito aos aspectos. Vou colocar assim entre aspas. Conta a causa aqui, conta a causa novamente. Não, vixe, peraí. Quanto à origem. Quanto à origem do vício. Como é que o vício surgiu? A origem do vício. Perdão. Formar os aspectos exteriores da norma, ou seja, diz respeito ao processo de formação. Diz respeito ao
processo de formação. Eu vou analisar como é que a norma foi feita, não me interessando o que ela tem dentro. E se eu descobrir que o modo de elaboração feriu a Constituição, eu tenho inconstitucionalidade formal. Ok? Então, tipicamente, essa inconstitucionalidade está relacionada ao processo legislativo. O desrespeito das normas de processo legislativo é que geraria uma inconstitucionalidade formal. Já a inconstitucionalidade material diz respeito aos aspectos internos. Nesse caso, nós estamos falando ao conteúdo da norma. Conteúdo é o mesmo que matéria. Então aqui até que é bem fácil a gente perceber a diferença. Inconstitucionalidade formal diz respeito à formação do ato. Um vício na sua forma de feitura, de elaboração. Inconstitucionalidade material, um vício no seu conteúdo, na sua matéria, na sua essência. A inconstitucionalidade formal, ela pode ser dividida em dois tipos. Vou colocar aqui. Ela pode ser por vício no procedimento, ou, colocar como A2, inconstitucionalidade formal orgânica. Orgânica tem a ver em relação ao órgão que elaborou ou que iniciou a elaboração. Procedimento diz respeito às etapas. Às vezes as etapas foram cumpridas, mas quem fez ou quem apresentou o projeto não era legitimado. Então, inconstitucionalidade formal por vício no procedimento ou inconstitucionalidade formal orgânica. Essa divisão não é comum de cair em prova, não, mas é muito importante uma das inconstitucionalidades formais orgânicas, que é a questão do vício na iniciativa. Essa cai bastante em prova. Vou colocar aqui então. O vício na iniciativa traz uma inconstitucionalidade que é insanável. Uma inconstitucionalidade que não se convalida com a sanção da norma. De iniciativa orgânica, a mesma coisa. Isso, a orgânica pode ser na iniciativa ou pode ser no órgão competente. Por exemplo, se a norma é de âmbito federal e foi feita pelo Estado. Se a norma é de competência da Câmara e foi feita pelo Senado. Ok? É orgânica também. Diz respeito ao órgão que iniciou ou que elaborou. Então, o vício na iniciativa não se convalida com a sanção. Essa questão caiu já umas 200 vezes em concurso. O caso prático é o seguinte: imagine uma norma de competência do presidente da República. Assunto muito comum na prática é aumento dos servidores do Executivo. Quem é o único que pode apresentar um projeto de lei? O chefe do Executivo, no âmbito federal, o presidente. Então,